Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos indo para o capítulo 5 de Romanos. Nós estamos falando sobre a solução que Paulo está trazendo a toda aquela problemática da sociedade, que é decaída, destruída pelo seu pecado. Então, que nós estudamos ali nos primeiros capítulos. Então, ele vem trazendo aqui a solução no capítulo 4, capítulo 3, capítulo 5, parte do capítulo 3, né? Esse termo salvação que nós estamos tratando depois da introdução que nós vimos, a ação humana, ela tudo. O termo salvação ele se estende, ele começa lá no capítulo 3 ali e vai até o capítulo 8, somente Paulo falando sobre a solução, sobre o problema do pecado que ele expôs e agora como ele pode, como ele mostra a solução desse problema, qual é a solução para a raça humana. Agora, como nós vimos, para o judeu, a justificação ou a absolvição do pecado só podia ocorrer no dia do juízo final, podemos dizer assim. Para o judeu ali, o justo juiz, que é Deus, condenaria todos aqueles que eram mal. E estes iriam sofrer eternamente, etc e tal. E ele justificaria todos aqueles que eram justos, que teriam a vida eterna. Esta vida eterna que nós estamos falando aqui só poderia ser obtida no futuro, segundo o ponto de vista dos judeus que estavam recebendo a carta aos romanos e que Paulo está ali dialogando com eles também, como nós já vimos, tá? Então, seria o resultado da justificação, só seria visto, observado ou vivido na sua plenitude no juízo final. Agora, Paulo, ele não entra em desacordo com esta verdade. Sim, o resultado da justificação no juízo final também é evidente. Veja, eu disse também é evidente. A vida eterna, ela também, ela logicamente, ela trata dos assuntos futuros. Mas ele acrescenta que a justificação e o resultado da justificação da vida eterna não é somente algo futuro. Paulo fala aqui na carta, como nós vimos, que esta salvação, a justificação, ela é algo real no hoje, no agora. Agora, então, nós vamos ver esse novo estado de justificado. Qual é o estado do justificado? No capítulo 5 nós vamos ver isso. O que isso significa na experiência diária? O que significa ser alguém justificado por Deus no dia a dia? Nós vamos ver isso dos capítulos 6 até o capítulo 8. Então, no capítulo 5, nós vamos conhecer aqui o que é ser justificado, qual é o estado, podemos dizer assim, desse ser, dessa pessoa que foi justificada. E depois, em si, nos outros capítulos, vamos ver a prática do dia a dia. Que, diga-se de passagem, pessoal, Paulo, em suas cartas, ele nunca deixou de lado a prática, o cotidiano. É impressionante a quantidade de aplicações que o apóstolo Paulo traz nos seus escritos. Ele é muito profundo teologicamente, muito profundo naquilo que ele está escrevendo, até porque está sendo inspirado por Deus os seus escritos, mas Deus ele sempre se preocupou em aplicar através dos seus autores, em aplicar aquilo que ele está falando, em aplicar aquilo que ele está trazendo para nós, revelando para nós. E Paulo ele mostra isso de uma forma muito clara pelo seu estilo de escrita. Lembre-se que na inspiração Deus não alterou o estilo de cada um de seus autores, né? Este novo estado que o homem se encontra quando ele é justificado por causa de uma nova relação com Deus, da qual ele passou a desfrutar, podemos dizer assim, traz ali uma nova segurança e uma esperança para essa pessoa. O que eu quero dizer é que o justificado, quando justificado, ele passa a ter uma segurança que ele não tinha antes. Ele passa a ter uma esperança que ele não sabia que existia. Então Paulo ele fala desse novo estado do cristão e da esperança que nasce logo no versículo 1 e no versículo 2.
E aí depois dos versículos 3 até o versículo 21, ele trata das razões dessa esperança. Se você perceber, o versículo 1 e o versículo 2, tendo sido, pois, justificados com Deus, temos paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos a fé, na qual a graça e agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Paulo está aqui, podemos dizer assim, mostrando que agora as pessoas têm essa segurança. Aqueles que foram justificados, aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles têm uma nova esperança em Jesus Cristo. Né? Nas aulas anteriores, nós vimos do capítulo 3 ao versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, mais ou menos, o apóstolo Paulo ele nos mostrou, ele nos ensinou sobre a justificação pela fé. E ele provou, por A mais B nos escritos, para o judeu e para o não judeu também, que a justificação pela fé era algo que existia antes mesmo da lei, que Abraão foi justificado pela fé. E não tinha nem a lei quando Abraão foi justificado pela fé. Ele não tinha nem sido circuncidado ainda quando ele foi justificado pela fé. Então, dos capítulos que eu acabei de falar para vocês aqui, do trecho que eu acabei de mostrar para vocês, vem mostrando aqui essa absolvição pela fé de forma gratuita a nós. Que Deus nos dá por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos falar do que vem seguido então a essa justificação, como eu disse na introdução. Olhar para trás e ver como nós éramos antes da nossa justificação. Tudo bem, você pode falar assim, pastor, eu era violento, eu era assim, eu era assado, mas a grande verdade é que antes da justificação, nós éramos culpados, condenados, antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação. Antes da justificação, nós não tínhamos paz com Deus. Podemos dizer que poderíamos ter paz com a minha esposa, eu poderia ter paz com meus filhos, poderia ter paz com meus amigos, mas eu não tinha paz com Deus. No interior do ser não justificado, apesar dele viver na cegueira espiritual, ele vive em uma aparente situação. Primeiro, ele não era inocente. Antes de ser justificado, ele não era inocente, ele era culpado. Então ele faz uma transição clara e objetiva. Depois que ele demonstrou essa culpa, falou sobre a justificação pela fé, e ele fala, justificado então, mediante a fé, o que nós temos agora? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele segue o veredito aqui. A vida que nós desfrutamos depois de ter sido justificado, lembre-se, a palavra justificados, pois aqui no texto está no passado e não no presente, temos paz com Deus. E é interessante que a paz com Deus no texto não é no passado, é no presente. Nós fomos justificados no passado, justificados, pois, no passado, mediante a fé. Hoje temos paz com Deus, agora, no presente. Todo aquele que passou por uma experiência de salvação por meio da fé, e essa experiência, o apóstolo Paulo ele trata sobre isso na carta, nós vamos falar como é essa questão no decorrer dos estudos aqui. Sabe exatamente que paz é essa que eu estou falando. O que é ter paz com Deus? A vida do justificado, ela é caracterizada, segundo o apóstolo Paulo, de uma vida com paz diante de Deus. E esta é a nova relação, podemos dizer, do homem justificado com Deus. Agora existe uma nova relação do homem que foi justificado com esse juiz que estava pronto para condenar. Esse juiz que absolveu, que justificou. O que tem sido declarado justo não olha mais para Deus como um terrível juiz que vai condená-lo. O que foi declarado justo olha para Deus como um pai, como alguém que está aqui para ajudar,
para apoiar, para manter, para sustentar. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de estar diante do trono do Senhor. Eu não tenho medo de um dia me encontrar com o meu Salvador. Porque hoje eu tenho paz com este Deus. E é exatamente o que os versículos seguintes aqui mostram. Essa esperança. Esta paz com Deus gera uma esperança. Versículo 10 a 11 chamam essa esperança, chamam não, né? Mas faz a citação ali de reconciliação. O Senhor Jesus é o meio, o Senhor Jesus é o canal que une o homem com Deus, tanto na justificação quanto nessa nova relação com Deus. E essa relação com Deus, essa nova relação com Deus é uma reconciliação, porque nós fomos separados no Éden. E no decorrer da passagem, Paulo usa essa alusão ao primeiro Adão. E aí então ele usa esse termo reconciliação. Um dia que era conciliado foi separado. E agora, em um determinado momento na história, isso que foi separado pôde ser reconciliado. Tudo por meio de Cristo. E o versículo 2 mostra que ele é o mediador, é por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé a esta graça. Esse por intermédio está falando de Cristo. Versículo 2 é claro, por meio de quem, versículo 1, final do versículo 1, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. Não existe salvação sem ser por meio de Cristo. Ah, eu vou até Deus. Ah, todos os caminhos levam até Deus. Não, não. Todos os caminhos levam a César, que fica sentado lá no meio de Roma, no Império Romano. Todos os caminhos levam a Roma, mas não a Deus. Todos os caminhos levam a Deus faz referência a César como Deus. Todos os caminhos não levam ao Deus Criador dos céus e da terra. Só existe um caminho que leva. O caminho é Jesus, é por intermédio de Cristo Jesus que obtivemos acesso pela fé à graça de Deus. A gente, nos nossos dias, a gente ouve muito essa questão, né? Ah, todas as religiões levam a Deus. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Tudo. Mas, irmãos e amigos que estão aqui, as escrituras são claras. Só tem um meio de ir até Deus. E este meio de ir até Deus é Jesus. Mas talvez alguém possa argumentar, mas isso porque está escrito no livro que você crê que é a palavra de Deus. Mas aquela outra religião tem um livro que também crê que é a palavra de Deus. Tudo bem. Agora, se você for comparar a veracidade dos dois materiais ditos revelados por Deus, qual é o mais correto? Qual que é o que se cumpriu? Qual é o material que mostrou as revelações e mostrou os acontecimentos das revelações e tem mostrado aquilo que tem acontecido naquilo que foi revelado? Qual é o material que mostra que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que andou e que foi visto por aproximadamente 500 pessoas e que subiu ao céu? Qual deles? Qual dos livros das religiões diversas fala sobre alguém assim? Que ressuscitou dos mortos, que salvou, que curou o ferido, que ressuscitou o morto, que fez um monte de milagre, e que tiveram os profetas que falaram, que fizeram, que realizaram, e teve um povo que foi testemunha, um Deus que se manifestou por meio desse povo. Qual das 250 e poucas religiões catalogadas no mundo com seus livros tem um Deus assim? Qual delas que tem um Deus que derrama graça em vez de simplesmente julgamento e escravidão? Porque o Deus da Bíblia é um Deus que derrama graça. É um Deus que está junto, que anda junto. É diferente de um Deus da mitologia grega, mitologia egípcia. É um Deus diferente. E para se chegar até Deus é mediante Jesus. É a Ele que devemos a vida.
Foi ele que inaugurou uma nova vida, o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que inaugurou o século vindouro e nos colocou com esta nova relação com Deus, intrínsecos nesse século vindouro. Devemos tudo a Ele. Ele é o Salvador. Quem estudou comigo sobre Jesus no curso do ano passado e retrasado, viu como a obra de Jesus é muito maior do que a morte na cruz. A morte na cruz foi o ápice da obra de Jesus. Mas a obra dele é muito grande. Esta nova relação com Deus, Pai, é tão especial que o texto relata que agora estamos firmes nesta graça. Olha lá. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, um pouquinho antes no versículo, e esta graça na qual agora estamos firmes. É muito legal isso daqui, porque este é um sentido de segurança. A firmeza aqui é uma segurança. E essa segurança nasce da relação que nós temos como pai e filhos mesmo. Aquele que foi justificado agora conhece uma segurança que antes não conhecia. Eu estou firme com Deus, eu tenho segurança em Deus. E Paulo ele vai demonstrar isso no decorrer da carta, que uma das seguranças que nós temos é saber que Deus não volta atrás naquilo que ele decide. Que Deus ele não volta atrás nas suas decisões eternas. E esta segurança é maravilhosa, porque eu não posso, com essa segurança, ficar com medo. Eu não posso dormir agora e falar, será que amanhã eu continuarei tendo paz com Deus? Será que amanhã eu continuo tendo a minha vida eterna com Deus? Não. Paulo ele demonstra que não existe esta insegurança para aquele que foi justificado. Que agora nós estamos firmes com Deus. Firmes na graça de Deus. Ou seja, aquele que foi justificado, lembre-se, pessoal, estou falando daquele que foi justificado. Está firme na graça. Não vai, eu vou usar um termo bem comum que talvez você já tenha ouvido. Este que foi justificado não vai cair da graça de Deus. Um termo que foi usado aí muitas vezes, que está relacionado a, literalmente, perda de salvação. Que é uma doutrina que eu não consigo enxergar de forma clara e objetiva nas Escrituras, olhando o seu texto e o contexto. Este é o sentido da segurança. Enquanto antes o mundo parecia afundar nos nossos pés de forma insegura, quando a gente olhava para Deus e só via ira, porque nós éramos pecadores, e a gente não se via de maneira alguma como poderíamos nos achegar até Deus, porque nós estávamos cegos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto ali é literalmente morto, sem ação, sem reação em si. E como nós vimos nos primeiros capítulos de Romanos, o homem ele fez de si mesmo seu próprio Deus, porque estava morto em seus delitos e pecados. Agora não, agora estamos firmes sobre a rocha da graça de Deus que foi manifestada na justificação. Esta segurança, e nesta segurança surge uma esperança diferente. E essa esperança o apóstolo Paulo cita aqui no versículo 2 também. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança é a esperança de quem tem certeza de ter sido declarado inocente. É a esperança de quem tem certeza de que foi absolvido. Baseado nessa relação com o Pai. A esperança da glória de Deus, ou a esperança da glória de Deus, traz um sentimento de segurança elevado que antecipa para a gente algo do futuro.
em si. Todo crente no Senhor Jesus, pelo menos a maioria dos crentes no Senhor Jesus, acreditam no arrebatamento da igreja. Acreditam que um dia estarão diante do Senhor Jesus. E essa esperança traz essa verdade. A esperança traz a realidade da transformação deste corpo de corrupção para uma nova vida, um novo corpo. Como diz Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não estiver enganado, quando ele fala da esperança do porvir. Agora, Cristo inaugurou uma nova era, o chamado de o século vindouro, podemos dizer assim, entre aspas, né? Nos dando aqui a bênção da vida eterna. A vida eterna, pessoal, para aquele que foi justificado, ela não começa na eternidade. A vida eterna, para aquele que foi justificado, começa no hoje, no agora, no momento da justificação. Mesmo que a gente ainda não passou pela glória do futuro, pela plenitude futura, pelas bodas do Cordeiro, pelo arrebatamento, por tudo aquilo que está revelado nas Escrituras, mesmo que a gente ainda não tenha passado por toda essa revelação do futuro reservada para nós já desfrutamos dela hoje. E isto é real. E isto é vívido. Esta paz, esta esperança, esta segurança refletem tudo isso. Então, todo ser humano que for justificado será transformado por esta glória de Deus. Não existe justificação, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui, guarde isso na sua mente. Não existe justificação sem transformação interior daquele que foi justificado. E qual que é o triunfo do justificado? O triunfo final do justificado. O triunfo final do justificado é a glória eterna, do futuro, ou no futuro. E esse triunfo, essa vitória do futuro está segura, está assegurada. A gente não precisa ter dúvidas. Por quê? Porque o primogênito dentre os mortos já mostrou isso para nós. E Paulo fala em Coríntios que nós seremos como Cristo é. Ou seja, Cristo venceu a morte, e nós venceremos a morte porque ele venceu primeiro. E aí o texto fala que nisso nós nos gloriamos, entre aspas, aqui, né? Ou seja, nós podemos descansar, nós podemos nos satisfazer. Que o texto coloca, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Em si. Algumas versões da Bíblia colocam nos jactamos, né? Jactamos é vangloriar, se orgulhar, nos gabar. E o termo é esse mesmo. Nós nos orgulhamos da esperança na glória de Deus. Isso faz parte da vida do crente. Nós ostentamos a esperança, porque essa esperança é viva, é eficaz. É vívida. Sobre a base dessa esperança da glória de Deus, nós nos colocamos. O judeu imaginava, ele torna a dizer o judeu no contexto do livro de Romanos, imaginava que podia se orgulhar em si mesmo, como nós vimos nos capítulos anteriores, de poder se salvar por seus próprios méritos, pela sua descendência de Abraão, por exemplo. E o que tem sido justificado aqui, entretanto, tem também que se gloriar, mas não se gloriar em si mesmo, como diz os textos, mas se gloriar em Deus. O nosso orgulho de fazer parte dessa família não é por mérito próprio, não é porque eu posso dizer que eu alcancei. Nós vimos que não alcançamos nada. Mas podemos nos orgulhar em Deus, no juiz que nos justificou. Alguém leia para mim Romanos capítulo 5, versículo 11, por favor. Quais são as bases dessa segurança e esperança?
No restante do capítulo aqui, do 3 até o 21, nossa, eu fiquei quase todo o tempo aqui falando somente desses versículos aqui, mas é tão rico esses dois versículos que é impressionante, né? Mas as bases da segurança que nós encontramos aqui no restante do capítulo. O apóstolo apresenta as bases dessa segurança que é fundamentado na esperança que o cristão tem. E depois ele fala dessa esperança e segurança em meio às tribulações, versículos 3 e 4. Pois ele fala do amor de Deus, a certeza de que Cristo tem conquistado a nova vida para nós, versículos 12 a 21, etc. Ok? Mas muito bem. Paulo tem sustentado que a justificação e a vida que vem após essa justificação são uma realidade do hoje, do presente e com bênçãos futuras também. O judeu opositor ele poderia dizer o seguinte: vem cá, Paulo, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Mas na vida futura, e o judeu aqui nesse contexto sabia o que eram as promessas, porque ele conhecia as promessas no Antigo Testamento da vida futura. Na vida futura, esse judeu opositor poderia pensar contra Paulo, na vida futura, a vida é perfeita. A vida do século vindouro não terá tribulações, não terá dores, não terá morte. Então, Paulo, veja só pelo fato dos cristãos sofrerem hoje, como nós estamos sofrendo, demonstra que as pessoas não desfrutam desta vida. Demonstra que eles ainda não são justificados. Eles poderiam argumentar desta forma com Paulo. Eles poderiam argumentar assim. Mas antecipando isso, Paulo ele já dá uma resposta. Tá? Então, nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. É justamente por isso que Paulo cita aqui na revelação tribulações. E ele fala, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Talvez você leu esse texto aqui e falou, caramba, mas por que Paulo, falando da vida futura, da esperança, da nova vida em Cristo, ele fala justamente de tribulações. E é extremamente importante isso, gente. Porque para os leitores ali, tinha essa questão de que uma nova vida, o ser justificado que eles acreditavam que ia ser só no futuro, mas o ser justificado hoje não poderia acarretar a tribulação, porque isso é incompatível. Porque o judeu ele estava olhando para o Antigo Testamento e ele estava olhando para um tempo que ainda não chegou. Um tempo que ainda há de vir. E ele estava ali misturando as bolas, podemos dizer assim. A esperança da glória de Deus, ela se manifesta neste mundo na forma de alegria nas tribulações. E aí, gente, é loucura. Aí é loucura. Como ter alegria em meio à tribulação? Quem é o louco que fala, eu gosto de tribulações? Manda algumas aí. Você está passando aí, manda para mim que eu passo para você. Isso é loucura. Pensar nisso, pensar dessa forma. Pessoal, ninguém talvez entende mais de tribulação entre nós aqui. Agora eu convido aqui Paulo, porque ele está aqui no nosso meio, representado pelo livro que nós estamos estudando. Ninguém entre nós aqui que tenha mais entendimento sobre tribulação do que o próprio apóstolo Paulo. Ninguém. Qualquer dia talvez eu tenha a oportunidade de expor a carta aos Filipenses. Eu fiz uma série de mensagens em todo Filipenses mostrando o tema era justamente alegria no mundo de tribulações, de perturbações, etc. Porque Filipenses mostra um homem que estava preso num cárcere 24 horas por dia, com um estado emocional e espiritual completamente diferente de qualquer pessoa que estivesse naquela situação estaria.
E ele escreve uma carta falando sobre alegria, que é uma carta espetacular, que é a carta aos Filipenses. Então ele pega e fala sobre tribulação nesse texto aqui. Isso aqui o Senhor Jesus prometeu aos que são seus. Alguém abra João 16, 22. E eu quero completar aqui com 1 Pedro 4,13. Eu vou ler aqui para vocês. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pessoal, quando nós olhamos para as Escrituras e nós encontramos textos como este, que Paulo colocou aqui falando sobre tribulação, alegria na tribulação, né? Podemos dizer assim. Falando da alegria na tribulação e tal, e textos como esse que nós lemos agora de João, de 1 Pedro, e existem outros, tá? A gente para um pouco para pensar e fala, como podemos pregar o evangelho onde levamos pessoas a acreditarem, ou falando de forma hipotética aqui, tá, gente? Levamos pessoas a acreditarem que o crente não deve sofrer. Como pode alguém acreditar no evangelho Nutella? No evangelho onde a pessoa aceita Jesus na esperança de que agora todos os sofrimentos que ela passa na vida deixarão de existir. Como pode isso? Logicamente que todo ser humano não quer sofrer. Como eu disse agora há pouco, todo ser humano não quer passar por tribulações. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições ali são as lutas, as dificuldades mesmo. Então, como pode alguém conduzir pessoas dizendo a essas pessoas que se ela aceitar a Jesus como Salvador, ela deixará de sofrer? Uma meia mentira ou uma meia verdade se torna uma grande mentira. Agora, o que Paulo está falando aqui em Romanos sobre o sofrimento, sobre a tribulação, é que ele está mostrando que junto a isso vem uma alegria. A alegria destes que passam pela tribulação, que são justificados. Pessoal, vocês sabem por que constantemente eu faço questão de frisar que são justificados? Alguém sabe por quê ou não? Que toda hora, quando eu falo sobre essas coisas, eu falo que são justificados, porque Paulo está falando dos justificados, certo? E eu faço questão de toda hora relembrar dos que são justificados. Eu vou falar por que eu falo constantemente. Porque a igreja física, aquela que nós vemos, aquela que eu olho, que eu vejo as pessoas lá, não é composta somente por pessoas justificadas. Você compreendeu o que eu acabei de falar aqui agora ou não? Hebreus capítulo 12 que eu estou falando aqui. Existem muitas pessoas que estão no meio da congregação que não foram justificados, mas estão lá. Estão cultuando, estão adorando, estão participando das coisas, mas não são. Estão participando das coisas de Deus, mas não são de Deus ainda. Que um dia poderão ser, e espero que sejam. Mas não são. Que acham que são, mas não são. O Senhor Jesus aqui, ele usou aqui a alusão do trigo e do joio, não é? Ah, quando for retirado o trigo, tal, e o joio, não sei o que, o joio se mistura, etc, etc. Tem toda uma teologia em cima dessas coisas aqui. Então, por isso que eu falo do justificado. O justificado, o que foi justificado, ele sabe que quando ele está passando pela tribulação, ele vai chorar, mas no outro dia terá alegria. E eu já vi isso, tá, gente? Você também já deve ter visto. Quantas e quantas vezes a gente não vai visitar, às vezes, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo,
pessoas que estão passando por tribulações e parece que você sai de lá mais consolado do que foi para consolar. Quem nunca passou por isso? Os pastores são especialistas em passar por esse tipo de situação. Você vai visitar um irmão no hospital que está lá doente e tal, você sai de lá mais revigorado que ele, porque a fé dele é muito grande. Eu conheci um senhor na igreja a qual eu fui pastor, o Antônio Alves, lembra dele, né? Morreu com um problema de idade e tal, e aquele problema de próstata, tava no hospital lá, não ia sair mais do hospital, gente. Ele não ia sair mais do hospital. Fui lá para me despedir dele, basicamente. Cheguei lá, ele tava lá, falando, abrindo a Bíblia e alegre, contente. Eu falei, caramba, é isso que significa alegria em meio à tribulação. Então, é isso. É um estado diferente de espírito, é um estado diferente de ver a vida, de passar pelas situações. É um estado completamente diferente. Depois das dores desta vida, o justificado sabe que haverá felicidade. Que depois do mundo pesado de luta, tribulação, de dor e de trabalho, de suor, de tal, o céu é glorioso e ele nos espera. E também sabe que as tribulações que passamos hoje têm um objetivo, como Paulo diz no texto que nós lemos, de nos preparar para a eternidade e para o amanhã. Pare um pouco para pensar como seria o mundo se tudo fosse mil maravilhas, tudo fosse legal e ninguém sofresse com nada. Tudo bem, você pode olhar para o sistema hoje e o sistema quer que o mundo seja assim. Que tudo seja mil maravilhas, que ninguém seja constrangido com nada, que ninguém seja contrariado com nada. Se na escola tiver uma competição, não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Todo mundo vai ser primeiro lugar porque as crianças não podem ser mais constrangidas e isso não pode diminuí-las e tal e tudo mais. Ninguém pode receber mais um não, ninguém pode receber mais uma repreensão, porque ninguém pode ser mais machucado, ninguém pode sofrer, ninguém pode passar por tribulações. Poxa, será que não é por isso que aumentou tanto a incidência de suicídio no mundo? As pessoas não conseguem mais passar por tribulações, porque não foram treinadas, elas não foram, como eu posso dizer, elas não ganharam o casco da vida para aguentar os problemas da vida. Porque tudo foi fácil, tudo foi simples. Logicamente, tá, pessoal? Não estou generalizando nada aqui, tudo bem? Estou falando aqui do que o sistema quer. Isso quer dizer que não necessariamente é a minha realidade, a sua realidade. Tá certo? Isso pode variar. Ok? Mas é assim que o sistema quer. Como haverá caráter aprovado se não houver esperança, perseverança? Como haverá perseverança se não tiver tribulação? Como haverá esperança se não tiver nada disso? Como será? E percebam, olhem para o mundo, olhem para o sistema contemporâneo, olhem para o que a sociedade está querendo impor como estilo de vida. Olhem para o que está acontecendo. Tribulações, nada disso. E o pior é que o mundo evangélico cristão está embarcando na onda desta facilidade e criando literalmente crentes fracos, crentes que não conseguem passar por nada, crentes que funcionam não à base da fé, mas à base de remédios. Porque estamos, como líderes e como pastores, como professores de escola bíblica, como pessoas que ensinam a Bíblia, estamos ensinando um evangelho flu-flu, que é uma mentira.